Meus amigos, muita paz. Estar aqui significa muito para nós, principalmente num congresso em que nós temos patrocínio do Regeneração, a casa da nossa alma. E é uma alegria imensa participar e estar aqui entre amigos, falando do Evangelho de Jesus, sob a ótica de Rustem, de Emmanuel, de André Luiz, da mediunidade do Chico, de Ubaldi. Então é uma alegria imensa estar com vocês. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, o Gilberto hoje mostrou aqui, que fala lá de que o arcanjo também começou por ser átomo. Naquela época em que essa pergunta recebeu a resposta dos Espíritos, já é da segunda edição do Livro dos Espíritos, não da primeira edição de 1857, mas da segunda edição em 61. Então o que acontece? Os Espíritos colocam o átomo como elemento básico da evolução a partir do átomo até o arcanjo. Já é uma coragem imensa, porque a gente acostumou tanto com a noção de átomo, e a noção do átomo só foi confirmada e aceita pela ciência no século XX. Só no século XX, depois das experiências de Rutherford, é que foi possível confirmar e começar realmente a levar a sério os modelos atômicos. Já existia desde a Grécia Antiga, desde Demócrito, já se falava no átomo. Mas a ciência não tinha essa convicção firmada. E os espíritos naquela época já falavam, olha, do átomo ao arcanjo. Mas depois aparece o Ubaldi e fala que a involução vai do mais infinito ao menos infinito. E a evolução faz o caminho de volta. Entendendo que esse menos infinito não significa menos infinito mesmo. Significa menos infinito no sentido de incomensurável. O mais infinito, sim, é infinito mesmo. Mas em relação ao antissistema, não é menos infinito. Por quê? Porque o antissistema, por maior que seja, por mais amplo que seja, tende a desaparecer. À medida que nós formos evoluindo, nós voltaremos ao sistema e o antissistema deixa de existir. Porque o único sistema real, o único paraíso real, é o paraíso do Espírito. Assim sendo, por isso que nós estamos colocando aí do espaço-tempo ao Espírito puro. Porque a referência não é mais só o átomo. A referência agora é o espaço. E o espaço-tempo. Porque, segundo a ciência, nós já temos teorias que falam de 10 dimensões, 11 dimensões, algumas 23 dimensões. E o Ubaldi é da opinião que existe N dimensões do espaço. Agora, como é que pode existir N dimensões do espaço? Nós podemos entender o espaço de várias maneiras. Mas a ciência, por enquanto, ainda entende como se nós estivéssemos num carrinho de rolemã, ou que nós estivéssemos no skate. As rodinhas de baixo do skate seriam outras dimensões do espaço. E a tábua onde nós situamos no skate seria o espaço que nós conhecemos. Então o espaço poderia existir dobrado, como se fosse uma rodinha de skate e outra rodinha de skate, de maneira que nós pudéssemos ter dimensões dobradas do espaço. É uma das visões, mas quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vemos que existe espaço além do espaço. Existe espaço no nosso próprio espaço. Então, consequentemente, nós começamos a ter uma noção mais vasta, que a ciência começa também a formular, que é a noção do hiperespaço. E é dentro dessa visão do hiperespaço que tudo existe hoje, porque tudo é vibração. E essa jornada é que nós vamos assistir aqui. Já ouvimos tanto sobre o amor, já vimos que o amor é a base de todo esse processo, então agora nós vamos ver como isso acontece. Não só nós que estamos aqui, mas todos os nossos amigos que nos acompanham pela TV IBS. Então vamos lá. Pietro Ubaldi, no livro A Grande Síntese, diz o seguinte: em minhas palavras vereis sempre pairar essa grande ideia da evolução, não no limitado conceito materialista de evolução de formas orgânicas, mas no bem mais vasto conceito de evolução de formas espirituais, de ascensão de almas.
Esse é o princípio central do universo. A grande força motriz de seu funcionamento orgânico. O universo infinito palpita de vida, que ao reconquistar sua consciência, retorna a Deus. Esse é o grande quadro que vos mostrarei. Então presta atenção. O Jorge acabou de dizer aqui que é vida abundante. Então o universo palpita de vida. Em todos os campos da existência está presente a vida. Então o universo palpita de vida, mas olha só que interessante. Reconquistando a sua consciência. Está lá na grande síntese, sua voz falando. Reconquistando. Então o processo de evolução é um processo de reconquista. É como se nós estivéssemos naquele filme, De Volta para o Futuro. Nós estamos voltando aos campos de consciência que já possuímos. É por isso que ninguém educa ninguém, porque todo mundo é capaz de despertar no outro aquilo que já existe. Nós vamos despertando, por isso que nós também vemos lá na palavra de Paulo, vemos lá no Antigo Testamento, desperta tu que dormes. Nós estamos dormindo, passando pelo sonho da evolução, e agora nós estamos retornando. Então nós estamos reconquistando a nossa consciência. Próximo. Esta é a figura que o Baldi escreveu um livro sobre essa figura. Ele teve essa visão e escreveu um livro sobre essa figura que está no livro Queda e Salvação. É como se fosse o Yin e Yang. Você pode escrever inúmeros livros sobre o Yin e Yang. Certo? Agora aqui, você pode escrever inúmeros livros sobre essa figura. Nessa figura está tudo aquilo que nós estamos estudando. Como diz o Gilberto, aqui está o quedão, a quedinha, a quedazinha, a quedícula, todas as quedas nós podemos colocar aqui. E aqui está todo o resumo da obra que a gente estuda. Lógico que nós não vamos explicar esse quadro no sentido total. Nós só vamos falar alguma coisinha. Por quê? Porque o Júlio já prometeu num congresso que vai dar uma aula sobre isso aí. Então nós vamos esperar o Júlio. Certo? Mas vou dar umas pintadas até o Júlio falar assim, não, agora é o que eu vou fazer. Então a gente espera o Julinho fazer com o poder de síntese dele para que a gente possa aprender junto. O Baldi então diz que aqui está o sistema representado nessa linha que vai de W a W1. No sistema, nós devemos lembrar que Deus é Deus de possibilidades. Então o Pai é o Pai das possibilidades infinitas. Deus é Deus de possibilidade. Dentro do sistema existia uma possibilidade, que é esse X aqui, do ser, em vez de expandir no amor, expandir o próprio eu. A base do ser era a individualidade. E essa individualidade, se ela fosse expandida, nós poderíamos fazer a expansão através do egocentrismo. Transformar a individualidade em individualismo. Egocentrismo em egoísmo. E ocorreria então a queda. Existia apenas uma possibilidade. Essa possibilidade foi a possibilidade que nós usamos. No primeiro, quedão. Depois a gente acostumou. E está usando ela até hoje. Acostumamos tanto que até hoje nós estamos usando. Então aqui está representado a linha do sistema, o universo divino. O paraíso lá da Bíblia está aqui, ó. O universo real, o universo divino do Espírito. Aqui está ele. E, consequentemente, aqui está a linha de involução. Até chegar no antissistema. O antissistema está representado aqui Z, Z', e aqui está o Y. O antissistema está aqui, ó. Aqui, por pior que seja o antissistema, a possibilidade do sistema está presente. E é exatamente essa possibilidade que nos faz retornar. Nenhuma ovelha se perderá, pois essa não é a vontade do Pai.
Então aqui está o retorno, representado nesse triângulo, que vão representar aqui pelo verde, para que a gente possa entender, por causa da figura que nós fizemos. Então aqui está representado o retorno. Então você vê que a evolução tem um ponto de final. Ela inicia no antissistema, em qualquer das dimensões onde nós contraímos a consciência, e termina no espírito puro. É por isso que quando nós estudamos a obra kardeciana, fala lá, espírito puro. Encerrou, não tem mais nenhuma palavra. Porque é aí que encerra a evolução. Aí fala, o que acontece depois desse ponto? Não acontece mais no tempo. Então, se não acontece mais no tempo, não acontece mais no espaço, eu não posso falar mais em evolução, porque evolução subentende a definição e a compreensão do tempo. Se já acontece além tempo, eu não posso falar mais em evolução. Ok? Então, logicamente, que é só até aqui. Ou seja, aqui termina a evolução. Essa linha azul é a evolução reta de Rustem. Aqui que está a obra de Rustenho. Nessa linha azul. Por isso que fala evolução em linha reta. Em linha reta moral. Ou seja, nós iniciamos a linha em determinismo. Vamos, átomo, mineral, vegetal, homem. Aí ela passa a ser compartilhada. Porque vai ter escolha. O livre-arbítrio retorna. A partir daí, ela vai em evolução em linha reta. Quando ele adquire o livre-arbítrio, o espírito pode cair. Cada afastamento da linha, isso aqui vai chamar de dor. Ele pode cair subindo. Ele pode cair aqui. Pode cair aqui. Pode cair aqui. Ou fazer como a gente, cair aqui, assim, mais ou menos no slide. Foi o que nós escolhemos. Então essa daqui, que está a queda do homem. A obra de Rustem está aqui. Ó. Agora, quando nós caímos, nós passamos a reencarnar. Lembra do que o Gilberto nos disse? Aí nós vamos pegar essa linha aqui. Ó. Então você já pode falar, qual a linha que você segue? A linha vermelha. Essa é a linha que eu escolhi. Larguei a azul. Larguei a que está além da vermelha e hoje eu estou na linha vermelha. Por isso que fala todos. Todos, no nosso caso, 22 bilhões, como o Thyssen disse, que estamos em evolução nesse sistema. Então, quando nós encontramos no livro do Espírito, todos, todas, todos vocês. Está claro? Não, eu me incluo. Eu não me incluí, você não estava falando aqui. Não lembra do Julinho? Só fala quem deve. Está claro? Então, todos. Então, nós estamos aqui. Ó. Aqui está a evolução em linha reta. E aqui está quem nem passou pela evolução. Ok? Nós não fizemos essa trajetória. Fizemos essa, caímos. Estamos aqui fazendo essa. Ó. E geralmente a gente faz assim, fica no mesmo lugar. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. De vez em quando dá um empurrãozinho, a gente repete. Então essa é a nossa via. A via vermelha. Ok? Então nesse gráfico está todas as 3 obras reunidas. Nessa linha vermelha, se especializou Kardec. Na azul, Rustem. No triângulo todo, o Balde. E comentando as 3 obras, Emmanuel, André Luiz. Entendeu agora? Agora, quem vê só a linha vermelha, não tem nada, porque só entende a linha vermelha. Mas é um triângulo muito mais amplo. E as 3 obras estão aí. Aí nós estamos no resumo das 3 obras. Ok? Vamos andando. Então, o que aconteceu quando a gente caiu? Lembra quantas vezes eu já defini aqui? O espírito é um só. Lembra lá de Paulo? O espírito, então, é a individualidade, a unidade, Deus e a totalidade. Ou, como diz o Balde, todo uno Deus. Eu gosto de acrescentar aí também, devido ao que o Balde ensinou, a palavra uni, que significa a unicidade,
que nós somos único em cada espécie, ou seja, o único da nossa espécie. Nós somos um ser único. Então, todo uno Deus. Esse seria o sistema. E nós, então, o que nós fizemos? De Deus, nós fomos para a negação. Da unidade, nós fomos para a multiplicidade. Da totalidade, nós fomos para a coletividade. Da individualidade, nós fomos para o individualismo e para o não ser. Então essa foi a nossa trajetória. É por isso que Emmanuel, no livro Emmanuel, ele diz o seguinte, que espírito e matéria é a mesma substância, onde o espírito poderia ser visto como o polo positivo e a matéria como o polo negativo. Uma mesma substância. A mesma coisa que está no livro do Espírito, quando fala a substância do fluido universal. Interessante que nós fomos pegar a palavra fluido, que hoje se fala em relação à ciência, o Espírito, quando fala a palavra fluido, ele está usando o conceito de matéria. Está usando algumas vezes o conceito de tipos diferentes de matéria. Está usando o conceito de campo, que hoje a física utiliza. Está usando muitas vezes o conceito de consciência. Então depende do ângulo com que o Espírito está usando. A palavra fluido significa muito. Se nós fôssemos destrinchá-la conforme o conteúdo da ciência hoje, nós poderíamos destrinchá-la em vários conceitos. Que é a palavra fluido, depende do enfoque que o Espírito está dando. Então o fluido universal o que é? A substância universal, que tanto pode ser o Espírito, como pode ser a matéria. Vamos ver como é que isso se desenvolveu. Próximo. Olha o Geoffrey o que ele fala aqui. Isso gerará a matéria como a condensação da consciência, ou menor velocidade e maior amplitude de vibração, que esta. Toda matéria é consciência em estado diversos de evolução ou desenvolvimento espiritual. Então, toda matéria é consciência. O que vai diferir a consciência? O seu nível de frequência vibratória. Então nós podemos entender que tudo é vibração. Dependendo da frequência, matéria. Dependendo da frequência, vegetal. Dependendo da frequência, animal. Dependendo da frequência, homem. Dependendo da frequência, anjo. Entendido? Então o que evolui é a vibração. Então eu costumo dizer que a velha máxima de Descartes, penso, logo existo, deveria ser substituída por vibro, logo existo. Vibrou, existiu. Então o que evolui? O que evolui é a frequência vibratória. E aqui está representada a evolução nominal, a evolução a partir do átomo e a evolução a partir do espaço. Ó. Espaço de Kaluza-Klein. Está aqui, ó, Kaluza-Klein, está aqui. Que é essas rodinhas que nós falamos. Ou seja, do espaço-tempo, que é vibração, passando pelo átomo, atingindo o homem, e do homem atingindo o espírito de luz, tudo é consciência. E a matéria nada mais é do que uma condensação vibratória. Então tudo está evoluindo. É por isso que está lá, né, no Evangelho, pega no Evangelho de João, está lá a palavra de João Batista, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, ele já entendia disso. E não veio num congresso balde, você vê como é que ele estudava. Nenhum congresso os tem. Mas estudava, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, 2000 anos antes aqui. Por quê? Porque tudo é vibração. Evolui a vibração, muda a forma. Muda a forma, muda o próprio patamar evolutivo. Então a forma é uma representação da nossa viagem vibratória através do tempo. Próximo. Pietro Baldi, no livro O Sistema. Eis então que o movimento geral ordenado do sistema, que antes da revolta só se dava na dimensão infinito, congelou-se na parte doente da desordem, encarcerando-se em dimensões cada vez mais fechadas sobre si mesma pela involução,
contraindo-se cada vez mais até as nossas dimensões espaciais. Olha só, o Baldi fala isso antes que essa noção de hiperespaço fizesse parte da nossa ciência de maneira tão profunda como agora. Vai contraindo, ultrapassa o átomo, chega às dimensões espaciais e vai contraindo até ter as microdimensões espaciais, como nós falamos aqui. E olha aqui que ele diz, dimensões cada vez mais fechadas. Então, o que é involução? O que é queda? Contração da consciência. Então, o que é o quedão? Uma condensação imensa. Entendido? Tudo que contrai. Por isso que a própria reencarnação é uma queda. Porque você deixa o plano espiritual e contrai novamente na forma do embrião. E depois você vai, evolui. Então, como diz o Baldi, como é que pode falar que não acredita em queda se o tempo todo está se falando em reencarnação? A reencarnação é uma queda. E a gente contrai. Agora dá para entender uma série de coisas. Mas por que existe a dor do animal? Por que o animal sofre? Por causa do karma? Reencarnação passada eu era um cachorro e fui lá e te mordi. E agora eu me inscrevi no karma? Não, é o que diz André Luiz no livro Aulas da Vida. O animal sofre a dor evolução. E por que ele sofre a dor evolução? Por causa da primeira queda, do quedão. Ele não teve a segunda ainda. É aquilo que eu brinco, lembra que eu já falei isso aqui várias vezes no nosso congresso? Cuide bem do seu animal de estimação, que ele pode ser seu mentor. Vai que ele não tem a segunda queda. Vai que ele pega a linha azul e vai embora. E você marcando passo, marcando passo, marcando passo. Vai indo ele. Né? Próximo. Aqui está a Lisa Randall, que fala o seguinte: nenhuma lei da física nos diz que só podem existir 3 dimensões de espaço. A teoria da relatividade geral funciona com qualquer número de dimensões. Na verdade, logo após Einstein ter completado a teoria da gravidade, suas ideias foram estendidas por Theodor Kaluza para sugerir a existência de uma 4ª dimensão espacial. E 5 anos depois, Oscar Klein sugeriu como ela poderia estar encurvada e ser diferente das 3 que conhecemos. Está representada aqui. Próximo. Michio Kaku. Em palavras simples, a matéria no universo e as forças que a mantêm coeso, que se manifestam numa variedade desconcertante, infinita de formas complexas, pode não passar de diferentes vibrações do hiperespaço. Está claro, então? Por isso que é do espaço-tempo. Porque tudo hoje não passa de uma vibração do espaço. O que é a teoria de cordas? Exatamente a tentativa de mostrar esse processo a partir do hiperespaço. Se tudo é vibração, tudo está em evolução, até o próprio espaço. Por isso que o Baldi ensina que a primeira dimensão é o espaço, a segunda dimensão é o tempo, a terceira dimensão é a consciência. Depois começa de novo o ciclo trino, que aí vem a superconsciência. Então nós podemos dizer a superconsciência ou supraconsciência, depois vem a hiperconsciência, e aí vai. Em cada processo trino. Nós estamos no nível da consciência. A superconsciência em nós é algo latente. E a subconsciência em nós é a nossa história. Por isso que André Luiz fala a casa mental lá no livro No Mundo Maior, que é formada de subconsciente, consciente e supra ou superconsciente. Próximo. Olha o que o Bentov fala. Qual era a natureza da nossa realidade antes que tivesse início o movimento vibratório? É claro que o estado não vibratório é a base desse último, que ao surgir transformou-se na nossa realidade física manifesta. A essa base não vibratória podemos dar o nome de proto-espaço absoluto. Ou seja, o sistema é não vibratório. Porque o sistema é o todo. É não vibratório. Então, para a gente poder entender, nós podemos dizer que nós vivemos em 2 realidades. Uma realidade intrínseca,
que é aquela que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Há uma realidade intrínseca e uma realidade vibratória. A realidade intrínseca é o que nos liga numa espécie de emaranhado do espírito. E a realidade vibratória é o que nos liga, no caso, através do pensamento. E através de velocidade e deslocamento de partículas ou de onda. Nós temos duas realidades e vivemos essas duas realidades, porque a queda não nos tirou do sistema. Tornou-se o sistema para nós imperceptível. A inconsciência não quer dizer falta de consciência, quer dizer falta de percepção. Está claro? Caminhamos. E olha aqui que o Baldi fala, confirmando o que o Bentov acabou de dizer. Esse novo estado cinético irregular inseriu-se no originário regular retilíneo no particular de cada elemento. Inseriu-se precisamente como desvio lateral dele. Daí nasceu o que chamamos vibração. Eis aí como ocorreu a primeira gênese do estado vibratório, que é o que constitui o fundamento íntimo do mundo fenomênico, o dinamismo que gerou e que rege a forma, ilusão do mundo exterior, que é tudo o que os nossos sentidos captam. Apareceram assim os vários modos de existir dos elementos de nosso universo no relativo. Então, quais são os vários modos de existir no antissistema? Os modos vibratórios. E essa vibração surgiu na hora que nós fizemos o movimento contrário ao sistema. Primeiro nos afastamos do campo do espírito, depois veio a energia, depois veio a matéria. Nós podemos dizer então que a matéria é o não ser vibratório. Essa vibração vai alargando energia, a vida, mineral, vegetal, animal, homem, e vamos embora. Por isso que está no livro dos Espíritos, o homem está a meio caminho. Em outras palavras, o que nós andamos daqui em relação ao animal é o que falta a gente andar daqui em relação ao anjo. Boa viagem. Foi-se a vibração. Bora. Olha aqui, o que o Bentov fala, olha que interessante. À temperatura ambiente, um átomo vibrará num ritmo de 10 elevado a 15 Hz, o que significa o algarismo 1 seguido de 15 zeros, ao passo que a vibração do seu núcleo será da ordem de 10 a 22 Hz. São ritmos quase inconcebivelmente rápidos. Entendeu então? Conforme a vibração, conforme a característica, conforme a forma, conforme o estágio evolutivo. Perfeito? Próximo. Olha o que ele diz aqui. Pietro Baldi, um sistema. Mais uma vez iniciado o processo de degradação, ele continua impelindo o ser a existir em formas de vida cada vez mais evoluídos, menos psico-espirituais e mais materiais. Descemos até a vida animal e vegetal. A este ponto, a degradação do espírito desce abaixo das mais elementares formas de vida e entra, mudando ainda mais, no mundo dinâmico, como energia, na forma de eletricidade, do qual depois, no processo evolutivo inverso, sabemos que renasceu a vida. Processo evolutivo, inverso. Então, o que é evolução? A contraparte do ciclo involutivo. Como o ciclo evolutivo foi rápido, porque a matéria não existia o elemento de resistência, então ele pode dizer que ele foi rápido. Agora a evolução é lenta, principalmente nas fases iniciais dela. Ok? Por que ela é lenta? Porque tem a resistência e a inércia provocada pela forma matéria. Por isso que ela é lenta. Olha o tempo que nós gastamos para chegar na fase da razão. Nesse ponto da descida, a onda que se tornou mais longa, tendo se tornado a frequência menor, começa a contrair-se, diminuindo a sua amplitude de oscilação progressivamente, num processo de enrodulamento sobre si mesmo,
até fechar-se nas trajetórias obrigatórias do átomo, fenômeno para o qual passa por um congelamento cinético. Congelou é o não ser, é a queda no seu sentido mais profundo. É o abismo lá da origem, lá quando nós estudamos a Gênese. Um congelamento cinético. Desse congelamento cinético que vai nascer a evolução. Porque no antissistema tem um impulso do sistema. Não tem como se perder e permanecer. Desse ponto de congelamento cinético que nasce a evolução. Vamos lá. Agora olha só que interessante. Olha o ponto onde Rustem coloca o início da evolução. Olha se ele não está usando as mesmas expressões de Ubaldi. Congelamento cinético. Lógico que ele vai usar a expressão na época da época que está sendo escrito, 1864. Mas é o congelamento cinético. Olha o que o Rustem fala. O princípio inteligente se desenvolve ao mesmo tempo que a matéria e com ela progride, passando da inércia à vida. Passando da inércia. Congelamento cinético. Congelamento cinético. O último ponto, vamos dizer, do processo involutivo. Desse ponto de inércia começa a evolução. Por isso que está aqui Rustem. Olha, ele coloca exatamente a partir do ponto onde o Paulo fala que acabou a evolução. No congelamento cinético. E que os espíritos vão chamar aqui de passando da inércia à vida. Deus preside ao começo de todas as coisas, acompanha paternalmente as fases de cada progresso e atrai a si tudo que haja atingido a perfeição. Quando nós voltarmos no ponto X, o filho pródigo voltou para a casa do pai. Festa. Quando a gente voltar vai ser uma festa danada, pode preparar. Porque o filho pródigo voltou. Agora a gente entende o que é a parábola do filho pródigo. A descida é quando o filho se afasta do pai. A subida, quando o filho volta ao pai. E o que é o filho que ficou lá com o pai? Teve uma pequena queda, porque na verdade que ele caiu, estava fora, estava no campo, junto com o servo de Deus. Se a gente for olhar lá nas passagens da Bíblia, fala que Caim matou Abel no campo. Não é interessante? O filho pródigo estava no campo. Então o filho, sem ser o filho pródigo, o filho mais velho, ele estava no campo. Por que é mais velho? Não é porque Deus faz fornada de seres. A criação foi única. A criação não pode ter sido no tempo. Então se a criação não pode ter sido no tempo, ela é única. Aquela frase que está no livro dos Espíritos, Deus cria, criou e criará, é porque transforma o tempo todo matéria em energia, energia em vida, vida em espírito, espírito retornando. Consciência retorna ao sistema. Porque não pode ser no tempo, a criação é única. Então o filho era mais experiente porque tinha sofrido uma queda menor. E se ele sofreu uma queda menor, ele era mais experiente, tinha uma visão mais ampla, porque não tinha contraído tanto. Por isso que é filho mais velho. E o filho mais novo somos nós. Desceu que desceu bem. Só que nós já fizemos de novo outra queda, que fizemos outra queda. Ainda tem a queda planetária. Ainda tem a queda psicológica. Essa que nós estamos aqui agora. Durmo ou não durmo? Ouço ou não ouço? Então quem dormir aí é queda. Bora. Agora olha que interessante, Rustem voltando ao assunto. Olha se não é a mesma coisa que o Ubaldi fala. Essa multidão de princípios latentes aguarda no estado cataléptico. Essa multidão. Ó nós. De novo. Por isso que na hora que Jesus pergunta qual é o teu nome? Legião, Senhor. Nós somos uma multidão que caímos aqui nesse mundo. Por isso que Jesus é o Salvador.
Vem ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me segue. E a gente faz igual. O Jorginho falou, o que será? Tem tanta coisa boa no mundo. E nós ficamos perdidos aí, rodando. Lá vamos nós descendo de novo. O estado cataléptico. Em o meio e sob a influência dos ambientes destinados a fazê-lo desabrochar. Desabrochar. Que o soberano mestre lhe dê destino e o apropria ao fim a que deve servir, segundo as leis naturais, imutáveis e eternas, por ele mesmo estabelecidas. Olha, o ponto onde o Ubaldi fala que acabou a evolução é o ponto que os espíritos, antes de Ubaldi, explicavam a evolução. Olha a conexão da obra. Só não vê quem não estuda. Aposto que vocês todos veem. Próximo. Agora lá o que o Rustem fala. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu com a essência espiritual? Ela saiu do estado cataléptico, saiu do estado de inércia, saiu do congelamento e fez o quê? Olha lá o que ele fala. Tais princípios sofrem passivamente, porque não tem um livre-arbítrio ainda. Através das eternidades. O que ele está falando de eternidades aqui? Eternidade no sentido, através do tempo longo. Nesse caso aqui, eternidade está como tempo longo. E sob a vigilância dos espíritos prepostos, olha o amor funcionando. Vai cuidar da gente. As transformações que hão de desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal, e pelas formas intermediárias que se sucedem entre cada dois reinos. Então agora nós já sabemos que além das formas animal, vegetal, mineral, vegetal e animal, tem as formas intermediárias. Então aqui, o cristal é o homem do mineral. O Ubaldi também fala sobre isso, né? Quer dizer, a evolução máxima aqui do mineral. Formas intermediárias, o vegetal, formas intermediárias, o animal, formas intermediárias, o homem. Ok? Então nós temos formas intermediárias. E vamos ter vários elos. Vamos seguir. Aí André Luiz vai e fala sobre essas formas intermediárias lá no livro Evolução em Dois Mundos. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo que se destina. O arquétipo que se destina. Igual a bolota de carvalho encerrando em si a árvore veneranda que será de futuro, não podendo circunscrever a experiência ao plano físico simplesmente considerado. Ora, então nós já temos dentro de nós o arquétipo, por isso que dentro de nós, em estado latente, já está o anjo. Por quê? Todo o processo evolutivo foi uma contração. A evolução é a abertura dessa contração. Vai abrindo. Então já tem dentro de nós toda a trajetória da evolução. Como possibilidades fixadas na descida. E como não pode ser considerada num plano só, então olha bem o que ele diz. Porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. Razão pela qual variados elos da evolução foge à pesquisa dos naturalistas, por representar estágios da consciência fragmentária fora do corpo carnal. Por isso que nós estamos em dois reinos. Vamos evoluindo em dois mundos. Mundo físico, mundo espiritual. Então vai ter formas físicas e formas espirituais. Por isso que quando a ciência nossa vai estudar a evolução, não encontra determinados elos, porque esses elos estão no plano espiritual. E nós vamos mudando de forma, formas intermediárias, até chegar em determinada forma e vai embora o processo evolutivo. Próximo. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas,
e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intratômicas. Olha só, então aqueles elementos que estavam dispersos no espaço-tempo, agora vai se reunir no átomo. Por isso que o Gilberto falou aqui. Olha, é só contar o número de átomos. O Baldi fala. Só contar o número de átomos. 10, é mais ou menos aí, quantos milhões que não vai existir no átomo? 100 elevado a 70, 1000 elevado a 70, vamos lá, é átomo que não acaba mais. Esses átomos não quer dizer individualidade. Quer dizer manifestação da essência espiritual em evolução. Ou seja, conteúdo vibracional desse elemento espiritual em evolução. Próximo. Agora, olha o que diz o Baldi. O último termo da realidade não passa, pois, de uma concentração de energia ondulatória, tanto mais fácil e exatamente localizável, quanto mais diferente entre si as frequências componentes do diminuto feixe de ondas. Eis, pois, que o extremo corpuscular da matéria, o elétron, se desfaz em ondas. A substância fundamental, material de construção do edifício das coisas é um puro campo eletromagnético. Agora dá para entender o que o Tício falou. Ou seja, tudo é magnetismo. Então, o que é a doença? A alteração da nossa frequência. Acabou. Se eu alterar a frequência, nós vimos aqui os casos que o Tício mostrou, que coisa extraordinária. 2, 3 trabalhos, acabou o problema. E quantos pacientes nossos não ficam 40 anos conosco? Graças a Deus que paga a escola dos meninos. Não é assim? Se esse método Tício der certo, nós estamos perdidos. Estamos desempregados. Não é não, Gilberto? Estamos na rua. Estamos devagar com esse método, Tício. Apresenta, mas não apresenta para todo mundo, não. Vamos devagar. Porque desemprega todo mundo. Nós estamos perdidos. Imagina. Por quê? Porque o processo é vibracional. Se é vibracional, eu encontrar o sentimento correto, o amor correto, o método correto, cura. Gente, nossa, cura. Jesus curava passando. Mas como Jesus curava? Se tudo é magnetismo. Depende do amor e depende da vontade. Uai. Levanta-te e anda. E a gente esquece o que modificou num corpo de um paralítico. Já pensou paralítico de nascença, gente? Já pensou como é que é a perna dele? Toda atrofiada. Parte muscular atrofiada. Parte nervosa atrofiada. Vasos curto. A perna era assim. E ele não foi embora assim. Jesus falou, levanta e anda ali. Agora, como é que criou músculo? Como é que criou nervo? Como é que criou vaso? Como é que criou tudo isso? Como é que criou massa corporal? Como é que sustentou o ponto de gravidade? O centro de gravidade nosso que nos faz andar? E como é que ele andou? Se ele nunca tinha andado? A gente esquece disso. Foi criado tudo num instante. Criou nervo, criou vaso, criou massa do corpo, musculatura, criou osso. Tudo de uma vez, num pacote só. Vai, anda. Olha que coisa extraordinária, instantâneo. Ah, mas isso é impossível da gente fazer. Olha, foi citado aqui o exemplo. Olha o que tem, isso eu te dou. Levanta também, vai, anda. Faz igual Jesus, vai, anda. Por quê? Campo magnético representa a síntese de tudo. Amor é a base de tudo. Vontade é o que coloca tudo isso em funcionamento. Próximo. Voltando em Rustem. A essência espiritual nesse estado se mantém inconsciente de seu ser. Ela é, eis tudo. No estado então de simples essência, de vida absolutamente inconsciente de seu ser, ela constrói o mineral,
a pedra, o minério, atraindo e reunindo os elementos dos fluidos apropriados por meio de uma ação magnética atraente, dirigida e fiscalizada pelos espíritos prepostos. Então, quando a gente vê lá o ferromagnetismo, nada mais é do que o magnetismo do mineral, porque tudo é magnetismo. E por que a gente vai falar lá, não tem tratamento que usa pedra para fazer tratamento? Porque a pedra tem magnetismo. A homeopatia tira medicamentos da pedra, porque a pedra tem magnetismo. E o Gilberto mostrou aqui que tem ectoplasma. Se tudo é vibração, quando eu tomo um remédio, eu estou tomando o quê? Vibração. E mesmo quando eu tomo química. Em homeopatia tem a medicação que é feita por fluxo contínuo, que é um método de fazer as potências homeopáticas acima de 1000 CH, por exemplo. É um fluxo de água, certo? Dada por um motorzinho no aparelho, que faz um fluxo contínuo. Agora, o que é a nossa corrente sanguínea? Um fluxo contínuo. Então você não pode dizer que o medicamento alopático, quando você toma, não transforma também parte dele em medicação homeopática pela corrente sanguínea. Por isso que o Tício mostrou aqui, olha, todos os métodos da medicina vão ter de se unir e vai ter no magnetismo o seu ponto de apoio. Próximo. Olha o que o Bentov diz, isso aqui é muito bacana. Podemos resumir do seguinte modo todas as afirmações acima. Parece que, devido à capacidade da matéria para conter consciência, surge um aspecto contínuo de realidades. Assim, uma rocha conterá menos consciência que uma planta ou um cão. Isso deixa a rocha um menor grau de controle sobre o seu meio ambiente, um menor número de respostas possíveis e, consequentemente, menos livre-arbítrio. Se é que se pode falar em livre-arbítrio de uma rocha. Então, tudo é frequência. E quanto maior a condensação, menor a consciência, menor o livre-arbítrio. Então, qual o livre-arbítrio que nós temos? O livre-arbítrio atrasado. É simples de responder, ninguém respondeu. Se você já teve a queda, a quedinha, o quedão, o quedaço, a queda planetária, e põe queda nisso, você tem qual livre-arbítrio? Livre-arbítrio fazer assim. Por isso que essa discussão entre livre-arbítrio e determinismo aqui na Terra, na parte filosófica. Uns dizem que só tem determinismo, outros dizem que tem livre-arbítrio. Tem tudo é livre-arbítrio. Mas a nossa consciência está num estado em que o livre-arbítrio é parco. Não existe só uma maneira de recuperar isso. O livre-arbítrio de sofrer calado. E não aprontar mais. Porque se aprontar, piora. Próximo. Então o Baldi coloca isso na equação. Ó. Isso aqui é o resumo todinho da obra de Baldi. A equação. Deus, Espírito, energia, matéria, Deus. Todo uno. O gráfico. E aqui a descida. Ó, ficou predominando a matéria, gama, a energia e o espírito. Essa é a descida. E agora a subida da matéria, reconquistando a energia, reconquistando o espírito e voltando a Deus. Pronto, acabou. Podemos ir embora. Esse é o resumo. Todo o resumo de todas as obras estão nesse quadro aqui. E olha lá. Como são parentes pela continuidade de origem, pela afinidade de caracteres, as formas químicas e depois as formas dinâmicas, de igual modo, são parentes entre si, as formas de vida, pela gênese e pelos caracteres, todas fundidas com todos os seres existentes, orgânicos e inorgânicos, numa fraternidade universal, irmandade substancial, constituída de igual matéria, idêntico modo de ser, do mesmo objetivo a atingir. Fraternidade é que se deve à possibilidade da convivência, simbiose universal e de todas as trocas da vida que são sua condição. Certinho? Próximo. O mineral. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui? Em sua origem, a essência espiritual, o princípio de inteligência, espírito e informação passa primeiro pelo reino mineral.
anima o mineral, se deste modo nos podemos exprimir, servindo-se dos únicos recursos que oferece a linguagem humana apropriada às vossas inteligências limitadas. Olha como é que é elegante chamar os outros de burro. As vossas inteligências limitadas. Não é elegante? Se fosse eu escrevendo, burrice. Tudo com efeito na natureza tem existência, porquanto tudo morre. Ora, aquilo que morre traz em si o princípio de vida, sendo consequentemente animado por uma inteligência relativa, igualzinho o Beethoven falou. Próximo. A essência espiritual que no mineral reside não é uma individualidade. Não é uma individualidade. Não se assemelha ao pólipo que, por sua superioridade, se multiplica ao infinito. Ele forma um conjunto que se personifica e que se divide, quando há divisão na massa em consequência da extração. E atinge desse modo a individualidade, como sucede com o princípio que anima o pólipo, com o princípio que anima certas plantas. A essência espiritual sofre, no reino mineral, sucessivas materializações, necessárias a preparar e para passar pelas formas intermediárias que participam do mineral e do vegetal. Dizemos materializações, por não podemos dizer encarnações para estrear-se como ser, Vai abrindo a frequência. Ele está enrodilhado sobre si mesmo. Então vai abrindo. Por isso que o símbolo existente em tudo quanto é religião e muitas filosofias é a cobra. Não é interessante? Porque a cobra se enrodilha e se estende. O mesmo princípio da onda. Por isso que a cobra está em tudo quanto é símbolo nosso. Até na sogra. Também está lá, cobra. Porque se enrodilha e... Está claro? Ou seja, o símbolo de todo o processo evolutivo. Próximo. O vegetal. Depois de haver passado por essas formas e espécies intermediárias que se ligam entre si numa progressão contínua e de haver, sob a influência da dupla ação magnética que operou a vida e a morte nas fases de existência já percorridas, preparada para sofrer no vegetal a prova que é a espera da sensação, a essência espiritual, o espírito em estado de formação, passa ao reino vegetal. Então o que nós, lá no mineral, nós estamos vivendo, na fase das substâncias, a afinidade. Depois nós vamos viver a sensação, a sensibilidade. No homem nós estamos vivendo o sentimento. No anjo nós vamos viver o amor na sua feição real. E tudo é vibração. Gente, deu para entender? Tá claro? Bora. O animal. André Luiz. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos preside a existência. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados, a se modificarem substancialmente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se de posse de mais amplos recursos. Olha como é que foi fazendo. A evolução. Por isso que André Luiz fala que a memória começa lá nos ciclos dos vegetais. Inverno, verão, outono, primavera. Próximo. Agora aqui. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatados ideias, fragmentos? André Luiz responde. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias, fragmentos de determinado sentido, mais avançados em certos animais que em outros. Ainda assim nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o moar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Está saindo do pensamento fragmentário para o pensamento contínuo.
Então, olha lá, o Muar, ó. Não é burro coisa nenhuma. Está bem perto do homem, já está vindo dentro do processo evolutivo. Próximo. O homem. Chegamos. Vamos lá aqui, como é que aconteceu. Olha o que diz André Luiz. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra mais ou menos 15 milhões de séculos. A fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para o espaço cósmico. Então, a partir das bactérias e dos vírus, foram 15 milhões de séculos. Por isso que está no Evangelho. Meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. 15 milhões de séculos cuidando da gente. E na hora que ele veio estar conosco, veio para o que eram os seus. E os seus não reconheceram. Trabalhou muito pouco por mim, Senhor. 15 milhões de séculos só dos vírus. Quem já trabalhou 15 milhões aqui de séculos? Levanta a mão, por favor, aí. Trabalho mesmo. A gente faz algum trabalhinho, a gente fala, nossa, será que quando eu morrer eu vou para nosso lar? Será que eu vou para a colônia? Trabalho de algumas horas, dando trabalho para os espíritos, né? Quando eu desencarnar, será? Será não, meu filho, você continua atrasado. 15 bilhões de séculos, gente, 15 milhões de séculos, já você pensou o que é isso? Para a gente começar a pensar. Vamos. Depois de haver passado, ó Rustem, depois de haver passado por todas as transfigurações da matéria, por todas as fases de desenvolvimento para atingir um certo grau de inteligência, o espírito chega ao ponto de preparação por estado espiritual consciente. Chega esse momento que os vossos sábios, tão pouco sabedores dos mistérios da natureza, não logram definir. Momento em que cessa o instinto e começa o pensamento. Então o pensamento nasce do instinto. Termina o instinto, começa o pensamento, e agora o pensamento é contínuo. Com o pensamento a gente reconquista parte do livre-arbítrio. Por isso que agora a evolução vai ser compartilhada, complicou. Quando era determinística era mais fácil, agora é igualzinho quando o filho sai da adolescência. Dá mais trabalho que quando era adolescente. Não é não? Vamos lá. Quando se vos falou do espírito no estado de infância, no estado, por conseguinte, de ignorância e de inocência, quando vos disse que o espírito era criado simples e ignorante, tratavas, está bem visto, da fase de preparação do espírito para entrar na humanidade. Fora inconsequente, então, dar esclarecimento sobre a origem do espírito. Notai que ela foi deixada na obscuridade. Ainda hoje seria cedo para desenvolver esse ponto. Entendeu que quem vem desenvolver esse ponto é justamente o balde? Então, simples e ignorante é essa fase que entra aí, ó, onde cessa o instinto e começa o pensamento. E é por isso que está lá, ó. Pergunta 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Quem que é esse todos aqui? Todos que pegou a linha vermelha, o que caiu. E que está indo agora pela linha azul. E vai pegar de novo a linha vermelha na hora que cair. Na hora que tiver a queda. Por isso que é todos. Todos. Que aqui estão. Entendido? Olha como é que completa. Explica até o que a outra obra explicou. Antes que vocês façam confusão, olha aqui, foi lá e explicou. E a gente fez confusão mesmo assim. Próximo. Atingido o ponto de preparação para entrarem no reino humano, os espíritos se preparam de fato em mundos audócicos, né? Que é mundo preparado para esse fim. Vamos pegar mundo fluídico como colônias.
Para a vida espiritual consciente, independente e livre, é nesse momento que entra naquele estado de inocência e de ignorância. Só que a gente continuou com isso aqui. Ó. A vontade do soberano Senhor lhe dá consciência de sua inocência e faculdade, e por conseguinte de seus atos. Consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. Pronto. Agora nós vamos ser responsáveis por nossos atos. Se a gente cair de novo, nós entramos na lei de causa e efeito. Próximo. André Luiz. Olha que lindo que é isso aqui. Erguido, porém, a geração do pensamento interrupto, altera-lhe na individualidade o modo particular de ser, porque vai mudar a frequência, vai mudar a onda. O princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese, porque baseados na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Então, o processo intrínseco agora ganha um processo também de unificação pelo pensamento. Num processo de mentossíntese, você irradia e você recebe. Lembra que o Gilberto nos mostrou isso aqui? Esse fluido ou matéria mental tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades quimielétricas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre. Compreende-se que em círculos da inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vista a certos fins, como sucede atualmente na Terra, onde elementos como o Netúnio, e o Plutônio, o Americio e o Cúrio podem ser artificialmente produzidos. Ou seja, o pensamento também tem uma tabela periódica. E você viu aqui, nas materializações que o Gilberto mostrou, que ficava opaca, que ficava brilhante, ficava opaca, ficava brilhante. Por quê? Porque o pensamento, quando incide, provoca uma mentossíntese e provoca uma reação química. Porque o pensamento também é formado de partículas que podem ser classificadas numa tabela periódica. Por exemplo, o elemento capetista, que é o pior dos pensamentos, até os angelicais. Então tem uma classificação, ou seja, o pensamento também é química. Se ela é química, entendeu por que altera o nosso organismo? É química bombardeando o tempo todo, química vai gerar doença. Olha aqui que diz Rustem. De posse do livre-arbítrio, podendo escolher o caminho que prefiram seguir, os espíritos são subordinados a outros propósitos ao seu desenvolvimento. E então que a vontade os leva a enveredar por este caminho, de preferência aquele. Galgado esse ponto, eles se mostram mais ou menos dóceis aos encarregados de os conduzir e desenvolver. A vontade, atuando então no exercício do livre-arbítrio, traça uma direção boa ou má ao espírito que, deste modo, pode falir ou seguir simplesmente e gradualmente o caminho que lhe é indicado para prosseguir. Muitos se transviam, alguns resistem ao arrastamento do orgulho e da inveja. Viu agora a lição que o Jorge falou aqui agora? Que o amor não é orgulhoso e não é invejoso. Então, na hora que nós nos tornamos invejosos e orgulhosos, nós tivemos a segunda queda. E escolhemos caminhos e nos extraviamos. Como o pensamento é química, fez a densidade perispiritual. A densidade perispiritual define a região onde nós vamos viver. E lá vamos nós agora, pelo processo encarnatório. A linha, a via vermelha. Qualquer que seja a causa da queda, orgulho, inveja ou ateísmo, a negação que eu já mostrei lá. Os que caem, tornando-se por isso espírito de
Trevas. Olha de onde nós começamos o caminho vermelho. Repete em voz alta, por favor. Todos, num coro. Espírito. Trevas. Nós. Espírito de trevas. Olha só, nós começamos a nossa evolução como espírito de trevas. Como é que agora nós não vamos atender os espíritos que estão em mais trevas do que a gente? Entendeu o que o Thyssen disse agora? Nós temos que ter essa preocupação de auxiliar tanto quanto for possível, que assim é o amor. Porque nós iniciamos aí. Então, quando a gente lê libertação, você fala, nossa, que horror. Você vai ver que está dando uma autobiografia. Autobiografia do espírito de treva. Fala, gente, eu li um livro que é a minha cara. Qual é? Libertação. Foi lá que a gente começou. São precipitados nos tremosos lugares de encarnação humana, conforme o grau de culpabilidade, nas condições impostas pela necessidade de expiar e... Como é que é o nome da terra que a gente fala? É o mundo? E prova e... Então nós somos? Não tem jeito, por mais que a gente queira fugir, mundo de prova e expiação. Por isso que nós estamos no mundo de prova e expiação. Entendeu agora quando Jesus disse, ô Jerusalém, quantas vezes quis colocar debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintainhos, e vós não quisestes. Imagina, só na fase que nós viramos 40 milhões de séculos, vem filhinho, não, vem filhinho, não. Vamos. Agora olha aqui, Maria. Entre os que se transviaram, muito há também cujo transviamento se dá depois de terem sido por largo tempo, por séculos, dóceis aos espíritos incumbidos de os guiar e desenvolver. Depois de haverem triado até certo ponto, mais ou menos avançado, de desenvolvimento moral e intelectual, a senda do progresso que lhe era indicada. Esses encarnam em planetas mais ou menos inferiores, mais ou menos elevados, conforme o grau de culpabilidade, a fim de sofrer uma encarnação mais ou menos material, mais ou menos fluídica, apropriada e proporcionada à falta cometida e às necessidades do progresso atento à evolução espiritual. Naquele gráfico, foi as setas azuisinhas que eu coloquei assim. Um desses casos de queda muito leve foi o de Maria. Por isso que fala que Maria não evoluiu em linha reta, porque ela teve uma queda. E Rustem esclarece que para nós não significaria nada. Os espíritos que dóceis aos seus guias seguem a diretriz que lhe é indicada para progredirem, esses trilham o caminho do progresso através de esferas fluídicas, sucessivamente mais elevadas, onde tudo está em relação com a inteligência que as habitam. Permanecendo dóceis, elevam-se dessa forma pela eternidade em fora, depois de haverem passado por todas as fases de existência, por todas as provas necessárias, e uma ascensão tão alta até chegar à perfeição. Nula se torna, então, sobre ele a influência da matéria. Dizemos da matéria porque, para o espírito, os fluidos do perispírito que eles assimilam são matéria. Então, por isso que Emmanuel diz tão claro, o único que fez isso entre nós foi o Cristo. Dos 22 bilhões, olha que é 22 bilhões só do que estão na fase já de reencarnação, não fala ainda na fase primitiva de evolução. O único que fez isso entre nós foi o Cristo. Então o caso dele é único ali. Ó. Olha bem, nula se torna para ele a influência da matéria. Está aí a explicação do corpo fluido. Jesus, Rustem, é um espírito que puro na fase da inocência e da ignorância, na da infância e da instrução, sempre dócil aos que tinham o encargo de o guiar e desenvolver, seguiu simples e gradualmente a diretriz que lhe era indicada, para progredir, que não tendo falido nunca, se conservou puro, atingiu a perfeição sideral e se tornou espírito de pureza perfeita e imaculada. Nós caímos, evoluímos, caímos, evoluímos, caímos.
E se a gente não pegar na borda da terra, nós vamos embora de novo. Então só tem um jeito: amar, ser generoso, ser farto e abundante na bondade, na ternura e no bem. Era isso que a gente tinha para falar aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org